Olá, pessoal, tudo bom? Lição 1 de Sociologia, professora Iris. Então, galera, esse é o primeiro ano de vocês com essa matéria de Sociologia. Então, nós estamos nesse sistema online, mas nem por isso a gente não vai passar em branco. Vamos explicar um pouquinho o que é a Sociologia, o que a Sociologia estuda. Só pegar uma ferramenta aqui para a gente nortear a leitura. Sociologia. O que estuda? A sociologia estuda a realidade social, ou seja, as relações e comportamentos que os indivíduos estabelecem entre si. O principal foco da sociologia não é o indivíduo, mas a sociedade e as relações que essa sociedade estabelece. Ela é uma ciência social, por quê? Porque estuda a sociedade. E científica, pois trabalha com rigor através de métodos. A sociologia, ela estuda a sociedade e para estudar a sociedade ela usa métodos científicos de pesquisa, de análise dessa sociedade, métodos quantitativos, estatísticos, para entender os problemas e a vivência do ser social. O que mais interessa à sociologia são os fenômenos sociais que se repetem, que vão se repetindo de geração em geração, transferidos culturalmente para os indivíduos na sociedade em que ele está inserido, tá bem? A sociologia não tem como objeto de estudo o comportamento individual, como eu disse, mas sim os comportamentos sociais, ou seja, comuns à sociedade. Ou seja, ela é uma ciência social e não individual. Vamos continuar aqui. Trouxe uma imagem para vocês sobre os nossos principais pensadores da sociologia. Aqui a gente tem Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, que são os pensadores, principais pensadores que vocês vão estar estudando dentro da sociologia, para entendermos como cada um desses pensadores enxerga e quis estudar a sociedade. A gente vai ver que cada um deles olha a sociedade de um ponto de vista diferente. E a partir desse olhar, eles querem então explicar a sociedade, as suas diferenças, as suas indiferenças, os seus problemas, beleza? Então, hoje, nós vamos começar falando sobre Émile Durkheim. Depois, com certeza, a gente vai poder estar falando um pouquinho sobre cada um desses outros. Olha só, trouxe um resuminho aqui para a gente sobre os principais pensamentos dessas figuras, né, tão ilustres da sociologia. Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, como eu disse para vocês. Para esse pensador, os fenômenos sociais eram regidos por leis fixas e naturais, assim como as leis da física, da química. Ainda de acordo com Comte, existe uma doutrina conhecida como positivismo. Esse fundamento tinha como principal percepção explicar que o conhecimento científico deve ser universal, objetivo e neutro. Então, Augusto Comte vai partir do positivismo para tentar explicar a sociedade, certo? E essa sociedade ela é regida por leis fixas e naturais, que vão nortear a vida do indivíduo dentro dessa sociedade. Karl Marx, bem conhecido, bem falado, vamos assim dizer, né, o mais popular de todos, é outro grande pensador e contribuinte das teorias acerca da sociologia. O filósofo se dedicou a estudar e formular pensamentos sobre as classes sociais, a mais-valia, o capitalismo, o socialismo. O que eu preciso entender aqui? Karl Marx ele vai estudar a sociedade a partir das divisões de classes. Nós não temos classe alta, classe média, classe baixa, o rico, o milionário. Então, ele vai estudar essas diferenças. E o grande vilão para ele é o sistema capitalista que faz a divisão dessas pessoas, pela questão do ganho, do capital que gira, do lucro, certo? Que é a mais-valia. Porém, a maior colaboração de Marx foi a sociologia do conhecimento, um dos setores específicos da sociologia que a gente vai estudar no momento certo. Vamos dar um zoom aqui nos próximos aqui, que é o nosso Émile Durkheim e Max Weber.
Emile Durkheim, importante sociólogo, tá? É considerado um dos fundadores da moderna teoria sociológica, ou seja, ele formulou a sociologia mais moderna, trouxe conceitos, né, para tentar estudar a sociologia na nossa atualidade, a partir de 1958, 1917, aqui que ele viveu, tá? Isto é, os indivíduos são resultados de forças sociais. Nós, eu, vocês, somos resultado da força com que a sociedade, das influências da sociedade onde estamos inseridos. A partir das influências, né, nas quais nós estamos inseridos, somos criados, nós então formaremos o indivíduo. Para compreendê-las, é necessário analisá-las de dentro do contexto social em que vivem, sem eliminar nenhum aspecto. Então, ele vai estudar a sociedade a partir dessas forças sociais, ou seja, do fato social. Max Weber. Para o pensador Weber, antes de entender a ocorrência social, é preciso compreender o fenômeno em si como um fato carregado de sentido. Isso quer dizer que se faz necessário alcançar o sentido primordial da ação, seja ele de caráter religioso, político ou etc. O sociólogo, portanto, deve interpretar os mecanismos que dão sentido às atividades sociais, o que leva a pessoa a ter certa ação, certa atitude, certo? Então, ele parte desse pressuposto que nós precisamos entender o que move as ações dos indivíduos. Vamos continuar. Emile Durkheim, então, é o nosso sociólogo da vez, ou um dos pensadores da sociologia mais moderna. Vamos, então, entender um pouco sobre Emile Durkheim. No século XIX, as observações positivistas de Comte da sociedade e das transformações foram institucionalizadas pelo também francês Emile Durkheim. Durkheim foi o responsável pela organização da sociologia, do mesmo modo que eram organizadas as ciências naturais. Então, ele vai organizar o pensamento sociológico, vai tornar a sociologia uma ciência organizada. A sociedade era vista como um corpo que precisava de ter todas as partes funcionando para que pudesse manter a coesão e organização. O funcionamento incorreto de alguma das partes recebeu o nome de anomia social, ou seja, se algo na sociedade não funcionava, não estava funcionando, era classificado como uma anomia, algo que não está normal, caracterizado pela falta de coesão e solidariedade entre os indivíduos. Por que havia essa anomia, né? Estava faltando o quê? A solidariedade, a empatia, vamos assim dizer, entre os indivíduos. Durkheim também foi o primeiro pensador a estabelecer métodos para a análise da sociedade, o método sociológico, um método específico da sociologia para estudar essa sociedade. Esse método tem como principal característica a concepção do fato social como uma coisa, que deve estar distante do observador. A partir da distância de seu objeto, é possível que o pesquisador pense as relações sociais distanciadas de suas próprias suas próprias concepções e verdades. Então, é como se eu precisasse distanciar o indivíduo, né, para que ele pudesse, então, realmente conseguir observar a sociedade à sua volta. Ele precisava estar um pouco longe desse desenrolar, para que ele pudesse enxergar, não estar inserido ali naquela situação, para que ele pudesse, então, ter essa análise. Tá certo? Resumindo, trocando em miúdo todo esse monte de emaranhado de palavras que a professora falou. Emile Durkheim é um cientista, é um sociólogo, um filósofo, um cara que vai querer entender a sociedade. E ele parte de um pressuposto, de um ponto inicial. E esse ponto inicial é os fatos sociais, as ações. Tá certo? Vamos continuar. Fato social é o principal ponto de partida de Emile Durkheim.
fato social, características desse fato social que eu tanto falo para vocês. Seria a realidade do indivíduo, certo? Esse fato social é composto das regras, dos costumes, dos ritos, de toda aquelas regras que regem a sociedade em que vivemos. Então, o fato social, ele seria as minhas ações e reações diante da vida, que são carregadas de todos os meus costumes, de tudo aquilo que me foi ensinado, certo? O que é caracterizado por? Ele é caracterizado, o fato social se caracteriza por algumas, vamos dizer assim, ações, que podem ser a coerção social, a exterioridade e a generalidade. Coerção social, o que é isso, professora? O fato social, então, caracteriza-se por uma coerção social. Coagir, não é você quase que impor, você coage, vai colocar a pessoa ali vamos dizer assim, contra a parede. Aí ela vai ter que tomar uma decisão. É quase que isso. A coerção social acontece como? Força que os fatos exercem sobre o indivíduo. Apresenta-se sob forma de sanções, como se fossem leis que o indivíduo tem que seguir. Esse indivíduo, ele recebe essas leis e ele tem que segui-las. Isso coage ele a ter certas atitudes ou não. Isso se manifesta quando adotamos um idioma ou uma forma de família, de acordo com o meio onde vivemos. A exterioridade, de exteriorizar, ou seja, é exterior ao indivíduo, assim como as regras e as leis. As regras e as leis não somos nós que as criamos, a sociedade criou essas regras, criou essas leis. E agora nós estamos o quê? Somos coagidos, né, pela coerção social, a seguir essas regras. Então, isso está além do indivíduo, é exterior ao indivíduo, mas reflete na vida do indivíduo e nas suas ações. Outra questão é a generalidade, ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos. Como a questão, tem um esqueminha aqui que eu trouxe para vocês, bem interessante. Esquema monstro, para a gente entender aqui, tá? Olha só. Comum a todos ou a maioria, o uso de farda é uma escolha. Não, é uma generalidade. O uso da farda numa escola militar, todos vão usar, certo? É uma regra, é uma lei. Então, é generalizado, é passado para todos têm que usar. Existe independente da vontade individual, certo? O que existe além da vontade individual? A exterioridade. Gostem ou não, estudantes devem usar, certo? Então, é exterior, não depende de mim. Eu tenho que usar. E todo mundo vai usar, então vai ser uma coisa generalizada, todos vão usar. Coercitividade, tem meios para coagir, pressionar. Como que eu vou coagir? Como que eu vou pressionar? Olha só o argumento. Caso não usem, o responsável é chamado para resolver. Então, aqui a gente tem um exemplo do fato social, né? Bem nítido para a gente perceber aqui. Como que esse fato social acontece, né? Nós sentimos ele, nós pensamos sobre ele e agimos sobre esse fato social, tá? Na generalidade, quando todos usam, a gente sente, porque todos estão usando. Quando nós pensamos na possibilidade de sim ou não, mas gostem ou não, eu tenho que usar. Quando nós temos a ação, por quê? Porque nós somos pressionados a agir dessa maneira, tá certo? Isso, então, é o fato social, em resumo, do nosso amigo Emile Durkheim. Bora para as nossas atividades, é pouca coisa, vai ser rapidinho. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia, segundo Emile Durkheim. Qual que é esse objeto próprio da sociologia que nós tanto falamos? O fato social, não é? Que é exterior, é coercitivo
em relação à vontade dos indivíduos, certo? O fato social, ele está exterior. Por quê? Porque não depende de mim. Ele é coercitivo, porque as leis nos coagem. E em relação à vontade dos indivíduos. Beleza? A alternativa B, então, é a nosso gabarito. Segunda questão. Podemos conceituar, tá aqui, ó. Podemos conceituar a sociologia como a ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada ciência quando um determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Qual foi esse autor? A gente já está falando sobre ele desde o comecinho, né, quando eu expliquei para vocês. Então, sem dúvida nenhuma, Emile Durkheim, certo? Então, esse é o autor que formulou, que deu, vamos dizer assim, corpo à sociologia, tornou ela como uma ciência realmente propriamente dita. Terceira questão. A sociologia como ciência da modernidade foi influenciada por várias mudanças decorrentes das revoluções burguesas. Revoluções que aconteceram na Inglaterra, na Europa. Essas revoluções influenciaram os pensamentos sociológicos, porque a partir daí os homens começaram então a questionar, a querer estudar, né, a sociedade. Então vamos lá. Burguesas, especialmente na Europa no século XVII e XIX, para Bourdieu, a singularidade dos estudos sociológicos ocorre por quê? Então, segundo Bourdieu, quais são essas singularidades, essas particularidades do pensamento sociológico? A sociologia descobre o arbitrário, a contingência, ali onde as pessoas gostam de ver a necessidade ou natureza. Descobre a necessidade, a coação social, ali onde se gostaria de ver a escolha. O livre-arbítrio. Uma das características da realidade histórica é que é sempre possível estabelecer que as coisas poderiam ser diferentes, que são diferentes em outros lugares, em outras condições. O que se quer dizer é que, ao historicizar, a sociologia desnaturaliza, desfataliza. Olha só quanta palavra difícil, hein? E a gente percebe que ele está falando sobre a sociologia, sobre estudarmos a sociedade. E em cada lugar, cada canto do mundo, nós temos culturas, temos hábitos diferentes, temos ações diferentes, mas os indivíduos muitas vezes estão presos às leis, né, desse lugar, às leis naturais dessa sociedade. E a sociologia, então, ela quer desnaturalizar, quer dizer, ela quer mostrar que aquilo não é tão natural. Só que quando ela faz isso, ela desfataliza, ou seja, ela tira aquela fatalidade desse fato, dessa ação do indivíduo. Vamos ver o que ele está pedindo para a gente aqui? A partir das singularidades dos estudos sociológicos expressos na assertiva de Bourdieu, as correntes de pensamento que determinam o aparecimento da sociologia como ciência da modernidade são conhecidas como. Quais foram os acontecimentos que ocorreram na história que deram início, alavancaram o pensamento sociológico? Os principais acontecimentos e movimentos que aconteceram foi o iluminismo, o liberalismo, o racionalismo e o positivismo tão usado por Comte, tá certo? Então, esse é o nosso gabarito, a letra D, tá certo? São esses os principais acontecimentos que impulsionaram o pensamento sociológico. Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de deixar lá no comentário o nome, certo? E a série de vocês para eu estar anotando para vocês poderem concorrer lá ao celular. Beleza? Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus.